Graça e paz, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, em que nós habita. Louvamos e agradecemos o nosso bom Deus por mais essa graça que Ele nos concede de estarmos aqui durante essa madrugada, o dia 29 de dezembro de 2023. Para darmos continuidade a esse propósito de estarmos estudando de maneira criteriosa as Escrituras, a palavra do Senhor, versículo por versículo. Estamos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, começando hoje do capítulo de número 13. Vamos ler o versículo 1 ao versículo 10, onde o apóstolo Lucas traz a narrativa da cura de um aleijado, de um paralítico. Esse texto ele é dividido em duas partes. Nós vamos analisarmos e estudarmos essa primeira parte. Depois, na próxima madrugada, nós iremos concluir esse relato dessa cura desse paralítico, que nos traz aqui riquezas espirituais importantes para o papel da Igreja de Jesus Cristo hoje no mundo presente. É um testemunho riquíssimo, é um relato de extrema importância para o conhecimento da Igreja. Então vamos ler. Diz assim no primeiro versículo, capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Certa ocasião, ou seja, o apóstolo Lucas, ele já começa afirmando que o que vai ocorrer aqui na narrativa dele, desse fato, porque ele começa exatamente narrando sobre Atos dos Apóstolos, trazendo a confirmação de que ele escreveu a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar. Então, o apóstolo Lucas, ele foi fiel nas narrativas dos testemunhos daquilo que Jesus realizou. E quando ele fala certa ocasião, vírgula, ele já está nos dando a noção e a convicção de que o que aconteceu aqui não foi por acaso. Não havia sido programado por eles, por esses apóstolos que vão estar aqui nesse texto. É importante você entender que o que o apóstolo Lucas está buscando fazer nós enxergarmos e entendermos, que aqui foi uma ação programada pelo Espírito Santo e não por esses homens de Deus. Esses homens de Deus estavam em um propósito, em uma jornada, o início de uma jornada da igreja primitiva, mas quem estava no controle era o Espírito Santo. Em meio a essa jornada, a essa missão deles, ali o Espírito Santo iria agindo de acordo com as necessidades que iam surgindo. E é assim que a igreja ela deve manter o seu papel como testemunha aqui na terra de Jesus Cristo.
Você tem que deixar que o Espírito Santo vá fazendo a obra, vai confirmando a obra de Deus, a missão de Deus na sua vida. Nós não agimos por programações. Nós não agimos por acaso. Nós deixamos o Espírito Santo fazer a obra que é devido a Ele. Então, observa bem. A primeira palavra dele, a primeira frase dele já nos dá uma diretriz de que eles ali não haviam programado nada. Esses dois apóstolos que vai ser citado, não havia programado nada do que aconteceu. Aconteceu porque houve a necessidade, o Espírito Santo estava no controle, e eles, como instrumentos de Deus e do Espírito Santo, agiram como verdadeiramente a Igreja de Jesus Cristo deve agir diante de uma circunstância adversa que aparece. A Igreja não pode fugir de sua responsabilidade na face da terra. Jesus diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. O papel da Igreja é fazer a diferença. O papel da Igreja, Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Então, o apóstolo Lucas começa essa narrativa no capítulo 3 dizendo: certa ocasião, certo momento na vida desses apóstolos, Pedro e João eram os dois apóstolos, estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. Os dois discípulos tiveram como um propósito, ali unidos os dois, de ir à igreja, ao templo, à sinagoga, para orar a oração das 3 da tarde. Porque os judeus tinham o costume de orar na sinagoga, no templo, 3 vezes ao dia. E às 3 horas da tarde era uma dessas horas determinada para que eles fossem orar. Então eles foram para orar. Eles foram para buscar a Deus. O templo lá, quando eles chegaram, já estava cheio de pessoas orando. Mas olha o que aconteceu. Analisa bem aqui o que é o papel de ser um homem de Deus, de ser uma mulher de Deus, que está na direção do Espírito Santo. O papel da igreja, quando se depara diante de uma situação, como ocorreu aqui com Pedro e João. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Famoso. Esse portão, essa entrada do templo, era a mais famosa, porque suas portas, ou a sua porta, ela era toda coberta de ouro. Então era a porta principal, mais importante do templo, naquela época. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmola aos que entravam no templo. Então nós vemos aqui a diferença daqueles que estão dentro do propósito de Deus e aqueles que não estão dentro do propósito de Deus. As pessoas que iam orar no templo, não João e nem Pedro, não se coloca nessa
ocasião dessa atitude das demais pessoas, elas iam orar no templo, e esse paralítico, aleijado, como diz aqui o apóstolo Lucas na narrativa dele, esse paralítico, ele era levado para ficar em frente à porta famosa do templo, porque sabia que era por onde se entravam mais pessoas, e ele era colocado ali com o propósito de pedir esmolas. As pessoas entravam para adorar a Deus, para louvar a Deus, mas não colocavam o paralítico para dentro. Não tinham essa percepção da necessidade espiritual desse homem ser agraciado por Deus, ter a oportunidade de buscar a Deus lá dentro do templo. Se colocava do lado de fora para adquirir esmola para o seu próprio sustento. Então era bem mais fácil para essas pessoas, porque elas não estavam exercendo de maneira correta a vontade de Deus. Aí o que aconteceu? Quando esse paralítico, o aleijado, como diz aqui o apóstolo Lucas, viu que Pedro e João iam entrando no templo, pediu-lhe que lhes desse um donativo, uma esmola. Como as demais pessoas, ele estava acostumado a isso. Ele era colocado ali todos os dias com a mesma finalidade, para pedir esmola, para pedir donativo para ele. Ele precisava desses donativos, dessas esmolas, para o sustento dele. As pessoas só se preocupavam com esse objetivo, de colocar ele ali para ele obter o sustento por meio desses donativos. Então, quando eles viram Pedro e João, o paralítico, o aleijado, imaginou que Pedro e João eram igual aos demais que já haviam entrado no templo para orar, ou como os demais que ele estava acostumado a presenciar todos os dias. Colocavam ele ali, davam uma esmola a ele, jogavam uma moeda para ele, entrava no templo, então ignorava a necessidade dele. A maior necessidade dele não era esmola, não era donativo. A maior necessidade do paralítico era ser curado, era se tornar uma pessoa normal, comum, normal, mas que pudesse, por si próprio, buscar o seu próprio sustento. Mas nenhuma daquelas pessoas, elas faziam nada para que isso acontecesse. E o papel da igreja é exatamente isso. Pois Jesus nos concedeu, como igreja de Jesus, a autoridade e poder sobre todo o mal. Eles, em meu nome, colocarão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Libertarão os oprimidos. Nenhum mal vos fará dano algum. Então, a igreja tem se omitido quando ela se encontra diante de uma situação que ela não crê, ela não acredita, ela não tem fé para realizar o que o próprio Jesus ordenou à igreja para realizar e deu condições de autoridade e poder para realizar na vida das pessoas, segundo as necessidades delas, por meio do nome dele. Mas essas pessoas que estavam lá dentro não estavam seguindo a Jesus. Estavam orando a Deus, mas não estavam seguindo a Jesus. Então,
fixando nele o olhar, Pedro e João olhou bem para o paralítico. Pedro, em companhia de João, disse para o paralítico: olhe para nós. O paralítico não estava olhando para eles. O paralítico pediu o donativo, a esmola, de cabeça baixa, demonstrando que ele se sentia humilhado em fazer aquilo, que ele não se sentia bem em estar ali pedindo a esmola. Ele desejava era ter saúde perfeita para buscar as suas próprias condições de vida. Mas ninguém fazia nada por ele, a não ser colocar ele para pedir esmola, donativo. Por essa razão, Pedro disse para ele: olhe para nós. Porque Pedro estava chamando a atenção para o paralítico que havia uma diferença entre Pedro e João e os demais que já estavam orando. E que o paralítico precisava enxergar essa diferença. Então, olhe para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma coisa. Ora, quando Pedro olhou e disse ao paralítico: olha aqui para nós, o paralítico estava acostumado a pedir esmola e donativo. Logicamente que ele imaginou que aqueles dois homens também iriam dar a ele uma esmola ou um donativo a ele. Mas aconteceu uma surpresa. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro. Não é isso que a igreja tem que possuir. A igreja de Jesus não tem que estar atrás do ouro e da prata. Não tem que estar atrás da riqueza. Porque riqueza, o ouro e a prata não muda a vida de ninguém. Não muda a história de quem está necessitando de um milagre. Não providencia um milagre. O ouro e a prata não vai providenciar um milagre, uma mudança de vida na vida de ninguém. Então, Pedro vai logo afirmando a ele a realidade da vida de quem acredita em Deus, de quem tem um chamado verdadeiro de Deus na sua vida. Não temos ouro nem prata, não temos aquilo que você espera que nós te dê. Mas o que tem, então eles tinham alguma coisa. E o que a igreja tem que ter? É exatamente o que tinha Pedro e João. O que tem, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, ergue-te e anda. O que nós temos é diferente daquilo que você tem recebido. O que nós temos é diferente do que aquelas pessoas que te deram esmola, eles têm na vida deles. O que a igreja tem que ter é diferente. O que a igreja de Jesus tem que ter é diferente do que as outras pessoas, mesmo dizendo que creem em Deus, que estão indo orar a Deus, mas não tem. Não tem por quê? Porque não segue a Jesus de maneira correta. Não segue a Jesus. Não é um seguidor de Jesus. Estão lá orando, estão lá buscando a Deus, adorando a Deus, mas não está cumprindo o seu papel de cristão verdadeiro, que tem um chamado de Deus, que tem autoridade concedida por Jesus, de fazer o que Pedro e João aqui fez. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O paralítico ficou surpreso, logicamente, porque ele nunca tinha ouvido alguém chegar para ele e falar tal palavras. E segurando-o pela mão direita, foi necessário, além da palavra de ordem, de autoridade,
em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, para ordenar o paralítico a ficar curado, houve-se a necessidade de segurar na mão direita dele, ajudando a levantar-se. Naquele mesmo instante, os seus pés e tornozelos do homem ficaram firmes. A partir do momento em que Pedro pegou na mão direita dele e o ajudou a levantá-lo, aí os pés dele e os tornozelos dele se firmaram. Por quê? Porque ao receber a ordem, seja curado em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele homem ficou surpreso. Ele ficou sem reação, porque ele não havia tido nenhuma experiência a esse respeito, de alguém tratar ele desta forma, desta maneira, de alguém proporcionar a ele o que ele mais precisava, mas como ele não tinha conhecimento, ele fica paralisado diante daquelas palavras. Pedro, então, o pega pela mão e o ajuda a levantar. E quando Pedro tem essa atitude de pegá-lo pela mão e o ajudar a levantá-lo, aí o paralítico sente que os seus pés e tornozelos estão firmados. Já não é mais aqueles pés e tornozelos que ele tinha antes de Pedro e João ordenar a ele que ficasse curado no nome de Jesus. E segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Naquele mesmo instante, os seus pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs em pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. A reação após a cura, a reação do paralítico, demonstra que era o desejo dele estar do lado de dentro e não do lado de fora. A atitude demonstrada pelo paralítico após estar curado, após ter a certeza de que está curado, porque de um salto se põe em pé e começa a andar, saltar, ele passa a louvar a Deus. Ele passa a reconhecer que ali foi um milagre de Deus na vida dele. E ele, então, demonstra que era o desejo do coração dele estar adorando a Deus dentro do templo do que estar pedindo esmola fora do templo. E o papel da igreja é mostrar isso para as pessoas. Que é melhor você estar dentro da igreja adorando a Deus com saúde do que você estar do lado de fora no mundo, vivendo das esmolas que Satanás te oferece. Que muitas vezes você pensa que é suficiente para a tua vida, mas não é para a tua alma. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles dentro da igreja. Você, quando recebe a bênção de Deus, o milagre de Deus, a cura de Deus, esse desejo proporciona essa atitude, essa ação na tua vida? Ou você simplesmente ignora de que é o teu dever agora de entrar na igreja, adorar a Deus pelo que Ele fez por você? Ou você continua fora da igreja? Essa é a diferença daqueles que realmente querem algo com Deus, que muitas vezes estão impossibilitados por alguma barreira que vai além de sua capacidade ou força, ou por motivo de força maior, que era o caso aqui do paralítico, que era aleijado desde o nascimento,
Mas a partir do momento que ele tem a oportunidade de estar curado, ele deveria ter voltado para casa. Ele deveria só ter agradecido a Pedro e João: obrigado pelo que vocês proporcionaram à minha vida por meio de Jesus Cristo, mas eu devo ir me alegrar junto com meus pais e minha família. Não. O desejo do coração dele era muito mais do que ser curado. Era de poder estar lá dentro da igreja, adorando a Deus, como todos que estavam ali, mas com o coração cheio de gratidão pelo que Deus fez por ele. Nós temos que ir à igreja adorar a Deus cheio de gratidão por Deus ter derramado a graça dele sobre as nossas vidas, para nos salvar, nos redimir, perdoar os nossos pecados, por ter nos curado, por ter nos dado livramentos. Quantos livramentos Deus já não proporcionou à tua vida? Quantas bênçãos de Deus já não foram derramadas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família? E qual tem sido, então, a tua reação diante de tantos benefícios da parte de Deus por meio do nome de Jesus que lhe concedido? Qual tem sido a tua reação? É entrar na igreja e adorar a Deus por isso? É entrar na igreja e demonstrar a Deus gratidão por isso? É ter o desejo no coração de estar na igreja adorando a Deus? Ou ficar do lado de fora? Embora não esteja pedindo esmola, mas ficar do lado de fora. Aqui, o apóstolo Lucas, ele está trazendo essa narrativa para despertar em nós cada uma dessas reações, cada um desses exemplos que ocorreu na cura desse paralítico, ou desse aleijado, como ele usou aqui a palavra, que era aleijado desde nascença, nasceu paralítico. Mas aquele homem demonstra no coração dele, por meio das atitudes dele, que o desejo dele é estar dentro da igreja, com saúde, adorando e glorificando o nome do Senhor Deus, que agora o tinha curado ele. Tinha realizado o seu maior sonho, que era ter uma saúde perfeita, que era ser curado de suas pernas, que o impossibilitava ele de andar, de trabalhar, para sustentar uma família, de se criar uma família. Tudo isso nós temos que levar em consideração. E de uns saltos pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aí veja a reação das pessoas que estavam lá do lado de dentro. Quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, o paralítico, ao ser curado, ele não entra na igreja calado, porque ele tem um motivo que já existia dentro do coração dele, que era adorar a Deus, ali dentro do templo. Quando todo o povo viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão da porta famosa do templo. E ficaram plenos de temor e perplexidade com que lhe aconteceram. Ficaram surpresos. Ficaram sem saber o que dizer. Mas uma certeza tinha. Era a mesma pessoa. Aqui eles passavam por ele todos os dias. E em vez de proporcionar a ele a oportunidade de ele ser curado e adorar a Deus dentro do templo, preferiam que ele ficasse do lado de fora pedindo esmola. Porque é assim que o inimigo, é assim que Satanás quer
que aconteça na sua vida. Que você fique de fora da igreja, comendo das migalhas que lhe é oferecido, mas não muda a tua vida, não transforma a sua vida, não realiza o desejo do teu coração de adorar e servir a Deus. Se é que existe isso dentro do teu coração, essa vontade. Quando Deus proporciona a você um milagre, uma cura, quando Deus, por meio da graça dele, te concede um benefício, uma solução, uma resposta, quando Deus proporciona a você, por meio da graça, em Cristo Jesus, um milagre, uma cura, qual tem sido a tua reação? Qual deve ser a reação de nossas vidas? É adorar a Deus. É glorificar o nome de Deus. Aonde? Dentro da igreja. Para que todos vejam o que Deus fez nas nossas vidas. O que Deus nos proporcionou. Então, o paralítico teve o maior prazer e alegria e satisfação, além da gratidão, de que todos soubessem ali dentro o que Deus acabou de realizar na vida dele, por meio desses dois apóstolos, de Pedro e João. A narrativa começa, essa narrativa do apóstolo Lucas sobre esse milagre é dividida em duas partes. Mas nós vamos aqui ficar na primeira parte, estudar só essa parte. Analisar somente aqui, por meio do Espírito Santo, esses versículos para que nós possamos entrar na outra parte. Porque a outra parte é outra reação que acontece, diferente dessa aqui. Na outra parte, nós vamos ter conhecimento da severa pregação de Pedro. Mas antes de Pedro pregar para eles, Pedro pregou por quê? Porque a reação deles exigiu que Pedro pregasse a eles, da forma como Pedro pregou. Mas nós vamos ver isso na próxima oportunidade que nosso Deus nos conceder. Porque vamos nos concentrar nesse momento, nessa narrativa aqui, do versículo 1 ao versículo 10. Mostrando que o Espírito Santo, ele age, não por um acaso. O Espírito Santo, ele age quando você é escolhido de Deus e aonde você estiver, ou aonde você for, ao se deparar com uma necessidade na vida de alguém do seu próximo, cabe a você levar a essa pessoa o que você tem de Deus na sua vida. Você tem de Deus autoridade? Não lhe foi concedida autoridade, poder, por meio do nome de Jesus, para proporcionar a vida das outras pessoas, o milagre, a cura. A igreja de Jesus, ela vive acuada com medo de orar pelas pessoas, de determinar as pessoas o que foi determinado por Jesus que a igreja fizesse. Se Jesus determinou isso, para que a igreja fizesse isso, realizasse no nome dele essa obra, porque o próprio Jesus disse, se não verem milagres, como vão crer? Então é necessário que aconteçam os milagres. O ministério de Jesus foi acompanhado de maravilhas, de prodígios, de milagres extraordinários. E ocorreu também na vida dos apóstolos. Na vida dos apóstolos, como ocorreu no ministério de Jesus.
na missão dele, que ele se preocupava mais com as pessoas. Jesus se reunia com a multidão, está escrito nos evangelhos, que ele curava todos que estavam ali. A igreja, ela tem como dever e obrigação proporcionar às pessoas a oportunidade de elas receberem o milagre, de receberem a cura, de alcançar a graça de Deus para serem salvas em Cristo Jesus, para obter a vida eterna por meio das Escrituras, de obter conhecimento a respeito de Jesus, para elas crerem, para elas acreditarem que Cristo é verdadeiro. Porque uma das coisas que foi afirmado pelo o apóstolo Lucas, ao escrever Atos dos Apóstolos, é que Jesus passou 40 dias com ele após a ressurreição, dando a eles, aos apóstolos, e aquelas 120 pessoas que, junto com os apóstolos, fazem parte desse grupo, dando a eles provas incontestáveis de que ele havia ressuscitado. Por que foi necessário que Jesus passasse 40 dias com eles, dando provas de que ele havia ressuscitado? Porque havia entre eles essa dúvida, essa insegurança, essa incerteza. Jesus ressuscitou ou não? Então Jesus deu provas incontestáveis. Aqui não traz o detalhe dessas provas, mas ensinou, além de dar essas provas, ensinou a respeito do reino de Deus. Mostrou para a igreja qual deveria ser o alvo deles. Não era a preocupação, porque os discípulos estavam preocupados como judeus de quando seria a redenção de Israel. Quando seria que Jesus iria libertar Israel do domínio do Império Romano. Eles estavam preocupados com isso. Mas Jesus não tinha vindo com esse propósito. Jesus tinha vindo com o propósito de morrer na cruz, de dar vida por nós, por eles, para salvá-los, para redimir dos seus pecados. Jesus veio trazer redenção deles perante o Pai, para redimi-los de seus pecados perante o Pai. Ele morreu por nós, como diz o apóstolo Paulo, sendo nós ainda pecadores. Mas os judeus esperavam era o quê? Que Jesus libertasse eles do Império Romano. Mas havia uma escravidão maior do que a do Império Romano, que era a escravidão do pecado. E que eles precisavam disso. E Jesus deu prioridade a essa libertação dos pecados. Porque ao seu devido tempo, Deus tinha conhecimento que aquele Império Romano, ele deixaria de existir. Então nós temos que observar a palavra, como o próprio Cristo orientou a nós, de maneira criteriosa. Buscando aqui o exemplo do papel que deve ter a Igreja de Jesus. Uma vida de oração, porque eles foram para orar, às 3 horas da tarde. Nessa ida, a igreja ao templo para orar, uma certa ocasião, ou certo dia, eles se depararam com um paralítico na porta do templo famoso. Os discípulos não tiveram ali a iniciativa de falar com o paralítico. Eles foram entrando, se direcionando a entrar na porta do templo famoso para chegar no pátio e depois chegar no templo. Mas o paralítico,
chama a atenção deles, pedindo a eles um donativo, pedindo a eles uma esmola. Então, a necessidade partiu do paralítico, que estava necessitando. Então, você que precisa, necessita, é quem tem que tomar a iniciativa diante de Deus, porque Jesus disse, por meio da narrativa do apóstolo Mateus, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei. Nós temos que pedir, pedir, dá-se-vos-á. Então, o paralítico pediu o que ele estava acostumado a pedir e o que estava acostumado as outras pessoas a dar a ele. Só que, ao pedir as pessoas certas, que representavam ali, que eram seguidores de Jesus e que tinham autoridade de Deus na vida deles, como igreja de Jesus, e o paralítico desconhecia desse fato, o paralítico não tinha conhecimento de quem era Pedro e João, do que eles tinham a oferecer. O que é que a igreja de Jesus tem a oferecer hoje? O que é que a igreja de Jesus tem oferecido hoje ao mundo, às pessoas do mundo, às pessoas necessitadas, às pessoas carentes? Qual é o papel da igreja? É no momento em que as pessoas suplicarem esse socorro, essa ajuda, a igreja oferecer o que elas têm de Deus para oferecer. Não o que as pessoas estão pedindo. Que embora muitas vezes o que elas estejam pedindo esteja de acordo com aquilo que você tem como igreja. Mas a maioria das vezes as pessoas estão pedindo aquilo que elas estão acostumadas a pedir para sobreviver. Como no caso desse paralítico. Ele estava acostumado a pedir esmola, donativo, porque ele era colocado ali com esse propósito, com essa função. Por que as pessoas que estavam lá adorando a Deus dentro da igreja, ou mesmo as pessoas que levavam ele e o colocavam ali na porta, não entravam com ele para dentro da igreja? Não deixava que ele lá adorasse a Deus, mesmo nessas condições em que ele se encontrava. Porque havia essa rejeição, essa separação, essa indiferença. E tudo isso foi quebrado. Por meio de quem? De duas pessoas que eram desconhecidas para aquele paralítico, mas carregavam em si a responsabilidade, como igreja de Jesus, proporcionar a solução. Porque a igreja de Jesus tem a responsabilidade de proporcionar a solução, pelo nome de Jesus, a carência das pessoas, a necessidade das pessoas, a quem a igreja passa a ter contato. O paralítico tomou a iniciativa, pediu a eles, dá-me uma esmola, mesmo de cabeça baixa. Por quê? Porque se sentia envergonhado. Porque se sentia inferior. E não era inferior. Você imagina, porque você tem uma vida saudável, uma vida de boas condições, aí você olha para uma pessoa que não tem a mesma vida que você tem, as mesmas condições que você tem, não tem as mesmas possibilidades que você tem de uma vida melhor? Você julga aquela pessoa como inferior? A mesma alma dela tem o mesmo valor da tua alma. Deus não faz acepção de pessoas. Está escrito na palavra. E a igreja de Jesus também não deve fazer acepção de pessoas. A igreja tem que buscar os perdidos. Porque Jesus deu exemplo. Eu vim buscar e salvar o que se acham perdidos. Porque a atitude desse paralítico demonstrava que ele se achava perdido
naquela situação humilhante de estar ali pedindo esmola na porta da igreja. E ninguém tinha a coragem, ninguém tinha a ideia, o pensamento de levar ele para dentro da igreja. Porque ele poderia adorar a Deus dentro da igreja, mesmo naquelas condições. E Deus poderia atendê-lo lá. Mas ele estava tão acostumado a ficar do lado de fora e a pedir esmola, que era a única coisa que ele fazia. Mas o desejo do coração dele é demonstrado aqui, que ele desejava era ter saúde para adorar a Deus lá dentro da igreja. Quando Deus te proporciona saúde, condições de você estar na igreja, é para você estar na igreja, adorando a Deus, demonstrando a gratidão pela graça de Deus que está sendo derramada sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, todos os dias. E não se afastar da igreja. Não importa as situações adversas que venham a ocorrer diariamente na sua vida, ou na família, no lar, isso não deve impedir você da tua responsabilidade e dever que você tem para com Deus, de estar adorando a Deus, buscar primeiro o reino de Deus, independente da circunstância, do cansaço, do enfado, das barreiras que se levantam. Se você for olhar para essas circunstâncias, essas barreiras contrárias, para esses problemas que surgem muitas vezes, que você deixa que lhe impeça de você estar na igreja, quantas vezes não ocorreu na tua vida uma situação que lhe impediu de você estar na igreja? Mas se você tivesse usado a sua fé, se você tivesse usado a gratidão a Deus pela tua vida, você estaria na igreja. Você deixaria de lado essas circunstâncias. Não, esses problemas podem ser resolvidos depois. Essa situação pode ser resolvida depois. Mas eu vou buscar o meu Deus. Eu vou adorar o meu Deus, porque Ele me deu condições. E eu tenho que ser grato a Ele. Porque muitos gostariam de estar na igreja e não estão, porque não têm condições físicas de ir para a igreja. Ou se sente tão humilhado como se sentia esse paralítico. Se sente tão desprezado pela sociedade e até mesmo pelos próprios cristãos que seguem a Cristo, que muitas vezes dá muito mais mau exemplo do que os incrédulos. E isso afeta as pessoas a tomarem essa decisão de estarem na igreja. A igreja é que tem que atrair essas pessoas pelo seu proceder, pela sua alegria, pela sua satisfação de ver as pessoas, de estar em convivência com essas pessoas, que se sente desta maneira, como se sentiu e se sentia esse paralítico. O apóstolo Lucas, ao trazer a narrativa e ao escrever esse livro de Atos dos Apóstolos, ele está exatamente demonstrando o papel da igreja. O que já está dizendo é Atos dos Apóstolos. São os efeitos da vida deles como os apóstolos, diante do mundo que ele viveu, diante das circunstâncias que ele viveu. E você vai encontrar aqui, quando nós estivermos lendo aqui, passo a passo, capítulo a capítulo, nós vamos ver aqui de como se é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. De como é nós olharmos para o próximo e amá-los como amamos a si mesmo. E fazer de tudo, até mesmo sofrer, para que a vida do outro seja salva, seja alcançada. Como nós vamos chegar em breve aqui naquela narrativa de Paulo e Silas, lá na prisão. Olha o que eles passaram antes de chegar na prisão para salvar o carcereiro. Não era Deus que estava agindo ali? Mas quem segue a Deus não deve se importar com o sofrimento que lhe acontece,
se esse sofrimento está levando alguém a ser salvo. Se essa dificuldade, se esses problemas, se essas adversidades que você passa como cristão, está conduzindo você para salvar alguém. Porque uma alma vale mais do que toda a riqueza do mundo. E ver a alegria e a satisfação e a gratidão desse paralítico, para Pedro e João, valia mais do que todo o ouro e a prata que existisse nesse mundo. Porque a primeira coisa que Pedro fala para ele é: olha aqui para nós. Não se envergonhe. Não se sinta desprezado. Não se sinta humilhado. Menosprezado. Não se sinta inferior a ninguém. Olha aqui para nós. Nós não somos mais importantes do que você. Mas temos algo a te dizer. Eu não tenho ouro, a prata que você quer que eu te dê. Mas eu tenho algo muito mais importante do que esse ouro e que essa prata. Muito mais valioso para você. A igreja de Jesus tem que oferecer algo muito mais valioso do que as outras pessoas estão esperando que a igreja lhe ofereça. Ou que as pessoas ofereçam a ela, que elas estão acostumadas a receber das pessoas, que são as esmolas, os donativos. Todo mundo fica feliz com os presentes. Mas Jesus, ele falou algo muito importante. Que presente prometido empolga mais do que presente recebido. Aí você pergunta: onde é que está escrito isso, pastor? No Evangelho. Se você ler as Escrituras de maneira criteriosa, você vai encontrar o discernimento dessa palavra. Quando Pedro chegou para Jesus diante da multidão, porque a multidão ali havia mais de 70 discípulos e abandonaram Jesus, ficou só os 12 ali. E Jesus pergunta para eles: vocês também vão me abandonar? E aí Pedro disse: para onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Mas Pedro pergunta para Jesus: Senhor, o que é que nós vamos ganhar? Nós deixamos tudo. Deixamos pai, mãe, família, esposa, filhos, propriedade, para te seguir. O que nós vamos ter em troca? Jesus disse: vocês vão ter em troca 100 vezes mais aqui na terra e muito mais quando você chegar no reino dos céus. Por isso você encontra na Bíblia, para cada dia, uma promessa de Deus. 365 promessas. Tem na palavra de Deus, uma para cada dia na tua vida. Por quê? Presente prometido empolga mais do que presente recebido. Quando você recebe um presente, com pouco tempo depois você esquece. Mas aquilo que é prometido, você nunca esquece. É por isso que Deus tem mais promessas prometidas do que a bênçãos derramadas sobre a tua vida. Existe muito mais prometido. E o apóstolo Paulo confirma isso. Que o que Deus tem guardado para nós nunca passou pela nossa mente, pelo nosso entendimento. O que Deus tem reservado para nós. Então nós temos que entender que o papel da igreja de Jesus Cristo é abraçar, ter o discernimento das oportunidades que surgem diante da igreja, que surgem diante de você como seguidor de Jesus, para você fazer, cumprir o seu papel como cristão, como filho de Deus, e fazer a diferença para a vida de outras pessoas, oferecendo a elas o que Deus te concedeu. Por isso Pedro disse: olha aqui para nós. Nós não temos olhos, nós não temos ouro nem prata. Olha aqui para nós, fixe os teus olhos em nós. Nós não temos o ouro e a prata, ao qual você está nos pedindo, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno,
levanta-te, anda. O paralítico ficou surpreso, ficou paralisado, não teve reação, porque ele nunca tinha ouvido isso. Nunca alguém tinha se dirigido a ele com essas palavras. Então, ele fica paralisado. Então, foi preciso que Pedro pegar ele pela mão direita e o ajudar a levantar. Ajudou ele a levantar e a ficar de pé. Quando ele fica de pé, aí o paralítico percebe que os seus pés e tornozelos estão firmes. E então ele começa a saltar, pular, glorificando a Deus. A reação do paralítico é uma reação de gratidão por aquilo que ele sempre desejou que acontecesse na vida dele. De ter essa oportunidade, de pelas suas próprias pernas, poder saltar, poder andar e adorar a Deus, como ele sempre desejou. Isso mostra que ele desejava adorar a Deus, como aqueles que estavam dentro da igreja. E ele foi logo entrando, junto com Pedro e João, no templo, saltando, glorificando a Deus. E todos que estavam ali ficaram perplexos, admirados, dizendo, não é esse? É ele mesmo. Esse que estava lá fora, pedindo esmola. Aí você vai entender na segunda parte o quanto é importante você examinar as Escrituras com critério. Porque esse Atos dos Apóstolos é exatamente o papel que deve a Igreja de Jesus Cristo realizar, colocar em prática. É o exemplo da igreja. Atos dos Apóstolos é o exemplo do que a igreja tem que fazer, tem que exercer na face da terra. Porque Jesus subiu ao céu e deixou a igreja para fazer esse papel. Que não importa a ocasião. Certa ocasião, ou seja, nada estava programado. Você sai da sua casa para o seu trabalho, sai da sua casa para ir um passeio no shopping, você sai da sua casa para, com a sua família, um jantar em uma churrascaria, você sai da sua casa com a sua família para uma praça, para um momento lá fora de confraternização, e de repente surge nesse decorrer dessa tua saída da sua casa a um desses lugares alguém com a necessidade e chega até você e pede ali uma esmola, pede uma ajuda. Aí você prefere dar essa ajuda, prefere dar essa esmola, e a pessoa continua a mesma pessoa, nada muda nela, enquanto que você tem dentro de você o que ela precisa para mudar, para que ela não seja mais uma pessoa vivendo, sendo humilhada, desprezada e se sentindo inferior às demais pessoas pelas condições em que ela está vivendo. E se humilhando, pedindo aos outros. Mas cabe à igreja fazer essa diferença. Por isso Jesus afirmou, se a tua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum. Não existe possibilidade, de modo nenhum, você entra no reino dos céus. É por essa razão que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Se você não tem amor, nada adianta você ter tudo de Deus na tua vida se você não tiver amor. Você pode ter o dom que você quiser. O dom de operar maravilhas, milagres, o dom de prodígios, o dom da fé, que supera todos os dons. Pode até pegar toda a tua riqueza e dar aos pobres. Isso não vai fazer diferença nenhuma diante de Deus se você não tiver amor pela pessoa. Se você não tiver o amor de Deus no teu coração. Porque o amor cobre multidões de pecados. E as pessoas esperam da igreja uma demonstração do amor de Deus. Por essa razão, a certa ocasião, eu indaguei ao Espírito Santo.
Por que o apóstolo João se tornou o apóstolo do amor? João não era assim. Ele foi transformado. Assim como as nossas vidas. Ela vai sendo transformada dia após dia, quando nós vamos mantendo o contato, a relação, a comunhão com o Espírito Santo, mediante a leitura dessa palavra, mediante o conhecimento dessa palavra. João era apressado, era vingativo, mas Deus escolheu ele. Ele foi uma escolha de Deus, assim como você é uma escolha de Deus. E você não deve julgar porque Deus escolheu uma pessoa e aquela pessoa ainda não deixou de lado os seus maus hábitos. Porque os hábitos, eles não são fáceis de serem jogados fora. Quando você cria um hábito, é difícil você abandoná-lo. Exige tempo, esforço, vontade própria, comunhão com Deus, para a mudança de hábitos. Tem pessoas que têm, mesmo cristão, tem hábitos de falar palavrões. Não mudou ainda esse hábito, mas vai ser mudado no decorrer da sua vida cristã, da sua dedicação. Então, se foi criado um hábito na vida desse paralítico de pedir esmola. É tanto que esse hábito o levava ele a fazer isso diariamente, sem imaginar de que Deus tinha poder de curar ele. E nem as pessoas que levavam ele para o templo pensavam dessa forma. Porque criaram o hábito de colocar ele do lado de fora do portão para pedir esmola, em vez de criar o hábito de colocá-lo dentro da igreja. Nós temos como igreja criar o hábito de levar as pessoas a irem à igreja, de mostrar para elas, antes delas entrar na igreja, que a graça de Deus é poderosa para conceder a eles muito mais do que eles precisam e necessitam. Foi o que Pedro e João fez com esse paralítico. Não tenho ouro nem a prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ele não levantou nem andou imediatamente. Por quê? Ele ficou perplexo. Ele ficou sem reação. Ele ficou sem entender o que significavam aquelas palavras. Embora o coração dele tivesse o maior desejo de estar lá adorando a Deus dentro da igreja, mas aquilo nunca tinha acontecido com ele. Aí houve-se a necessidade de Pedro pegar ele pela mão direita, ajudá-lo a ficar de pé, porque Pedro já tinha certeza absoluta que ele estava curado, mas o paralítico ficou sem reação. Aí quando Pedro pega ele pela mão e o ajuda a se levantar, aí ele sente o paralítico, que seus pés e tornozelo estão firmes. E então ele se dá um salto e começa a pular e a glorificar o nome do Senhor e adorar a Deus. Essa é a reação do que Deus faz na tua vida? Deveria ser. Deveria ser a reação da igreja agir como Pedro e João. E deveria ser a reação das pessoas que são beneficiadas pela graça de Deus ao receber de Deus uma solução, uma resposta, um benefício de Deus, terem gratidão e irem à igreja adorar a Deus. E muitas vezes você se deixa ser impedido de ir adorar a Deus por uma circunstância adversa que é insignificante. É porque a tua natureza humana
ainda não foi transformada. Você ainda não colocou o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida. Aí, qualquer empecilho, qualquer obstáculo, qualquer palavra contrária que lhe faça você sentir raiva, você deixa de ir na igreja. Qualquer visita que chega na tua casa, ele pede você ir à igreja. Porque, por mais surpreso que seja, as visitas sempre chegam exatamente no momento em que você vai à igreja. Você acha isso uma coincidência? Não, não é uma coincidência. É um fato de que o inimigo sabe trabalhar para te impedir de ir à igreja. Pode chegar a visita que quiser na minha casa. Qualquer visita eu recebo. Mas na hora de eu ir para a igreja, eu digo para a visita, ó, você me dá licença, porque eu tenho um compromisso com Deus agora, eu tenho que ir à igreja. Alguém ligou para mim e disse, ó, eu gostaria de ir tal hora aí na tua casa conversar com você, pastor. Eu disse, pode vir, mas o horário que eu atendo, o horário que eu posso receber a você, aí eu disse o horário. Porque nesses outros horários, eu estou comprometido com Deus. E eu não vou trocar o meu compromisso com Deus para atender uma pessoa. Porque o reino de Deus é mais importante para mim. Existe tempo para tudo. Você pode vir, eu disse, você pode vir nesse horário. Qualquer um desses dias. A partir desse horário, em qualquer um desses dias, você pode vir que eu te recebo. Mas nos outros horários, eu estou comprometido com a missão, com a minha vida com Deus. E aí a pessoa diz, tudo bem, pastor, então eu vou nesse outro horário, eu vou marcar um dia para ir nesse horário que o senhor possa me receber. Ou você determina que você tem compromisso com Deus, ou o inimigo vai querer fazer você de um palhaço. E que vai querer dominar a tua vida. Porque cada vez que você falta um culto, é uma vitória que Satanás tem sobre a tua vida. Porque se depender de você, você não deve faltar à igreja. A não ser que seja uma circunstância que você não possa ir de jeito nenhum, que esteja doente, enfermo. Mas se há condições físicas, não importa o problema que esteja acontecendo. Mas se há condições físicas de você estar na igreja, você deve ir à igreja. E mesmo que não haja condições físicas, e você queira ir, você deve ligar para o seu pastor, para ele te levar à igreja. Porque eu tenho certeza que ele deve levar. Se ele não levar, é porque ele não ama as ovelhas. E o nosso dever é fazer como Jesus fez. Que quem ama o amigo dá a vida pelo amigo. Como Jesus livrou a ovelha do lobo, que estava ferida, nós também temos que estar indo atrás dessas ovelhas feridas, que precisam ser cuidadas, e trazê-las para onde? Para a igreja, para serem tratadas, para que elas se sintam que elas têm o mesmo valor e a mesma importância diante de Deus que nós temos, porque nós não somos melhor do que ninguém. Não importa o seu estado, não importa o quanto você tenha dinheiro ou deixe de ter, mas você é importante para Deus, porque Jesus morreu na cruz do Calvário por você também, para salvar a tua vida, para perdoar os teus pecados, para redimir você perante o Pai, para te dar a oportunidade de você alcançar a vida eterna, por meio dessa Escritura, porque a vida eterna está aqui nessa Escritura, está lá escrito em João 5,39.
quando Jesus afirmou: examinai as Escrituras de maneira criteriosamente, porque vós cuidar de ter nela, nas Escrituras, a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então você veja a importância dessa narrativa do apóstolo Lucas em Atos dos Apóstolos, a respeito da cura desse paralítico. As reações, os acontecimentos que ocorreram, tanto da parte dos apóstolos, como da parte do paralítico, e como da parte daqueles que ficaram admirados por não ter exercido esse papel que os apóstolos exerceram. E ainda duvidaram que poderia ser ou não aquele homem. Na segunda parte nós vamos ver isso. Aí foi preciso que Pedro viesse ministrar uma mensagem severa, por causa da reação das pessoas dentro da igreja, que foi uma reação contrária. Poderiam ter tido a mesma reação do paralítico, mas não tiveram. Mas nós vamos ver isso, com a graça que Deus nos conceder, de estarmos aqui na próxima oportunidade. Mas guarde essa palavra no teu coração como igreja de Jesus. Não deixe nada, absolutamente nada nesse mundo, nem pessoas nenhuma, impedir de que você esteja no culto, de que você vá à igreja. Porque essa determinação sua de ir à igreja ou de não ir à igreja é que vai determinar o teu futuro com Deus. Se as outras coisas desse mundo o impedem de ir à casa de Deus, como você espera que Deus reaja a teu favor se você não dá prioridade a Ele? A palavra diz que Deus honra aquele que honra Ele. Se você não honra Deus em primeiro lugar, como você espera que Deus também te honre? Se você nega Ele, quando você tem a possibilidade de estar adorando e demonstrando gratidão a Ele, aí você não vai à igreja. Você coloca, eu posso dizer, você coloca desculpa. Porque para Deus isso é desculpa de situações adversas que dominaram e que dominam a tua vida, impedindo você de estar na igreja, adorando e servindo a Deus. Analise, faça uma autoanálise, porque o apóstolo Paulo, ele escrevendo em uma de suas cartas, ele disse que nós temos que fazer uma autoanálise de nossa vida espiritual, de nossa vida cristã, para nós termos ali a convicção do que estamos fazendo. É agradável a Deus ou não? É a vontade de Deus ou não? E qual é a vontade de Deus? É que nós estejamos com Ele, adorando a Ele, servindo a Ele, na igreja. Então aprenda a separar o que é importante e o que não é. O que tem valor e o que não tem valor. Porque Jesus disse, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o teu tesouro está em Deus, então você vai estar na igreja, independente de qualquer circunstância. Agora, se o teu tesouro está nas coisas desse mundo, nas adversidades, nos problemas que surgem, exatamente para te impedir de você ir à igreja, aí o teu coração está nesse tesouro, então você fica do lado de fora, em vez de você ir para a igreja. Aí você é vencido por essas situações, porque você se deixa ser vencido, porque você não dá prioridade ao reino de Deus na sua vida. Então, esse exemplo aqui, que o apóstolo Lucas traz aqui, nessa narrativa da cura desse paralítico, conhecido como paralítico da Porta Formosa, mostra essas reações, mostra exatamente o papel da igreja, mostra o quanto esse paralítico ele se sentia inferior e humilhado, mas depois de que a realização do sonho dele, do desejo do coração dele, é realizado pela graça de Deus, mediante
o apóstolo Pedro e João, ele imediatamente expõe para fora essa gratidão, saltando, louvando a Deus e entrando dentro da igreja. Ele entra dentro da igreja, ele não se afasta da igreja. Você tem que entrar na igreja, não é se afastar da igreja. E você que está afastado, volte enquanto é tempo. Antes que a porta do céu se feche para você. Porque você não sabe qual é o dia nem o momento que essa porta vai se fechar. Mas pode ser a qualquer momento. E depois de fechada, ela não vai ser aberta nunca. Então aproveita a oportunidade, como aproveitou esse paralítico. De ser agraciado por Deus, reconhecer essa gratidão, essa graça de Deus e demonstrar essa gratidão. Demonstre a gratidão a Deus pelo que Deus tem feito na tua vida, pelo que Deus tem proporcionado à tua vida. Deus tem te dado saúde, Deus tem dado a você um lar, uma família, um emprego. Então seja grato a Deus. Se tivesse culto todo dia, era para todo dia estar na igreja. Porque ainda seria pouco para tanto que Deus fez em prol da sua vida, do seu lado, da sua casa, da tua família. Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha vida é uma luta, é uma dificuldade. Todos nós temos essa dificuldade, essa mesma luta. Todos nós passamos por essas lutas. Se nós formos à igreja só quando nós tivermos vontade, ou as coisas estiverem boas, as coisas estiverem propícias em ir, a favoráveis em nós irmos, poucas vezes nós vamos à igreja. Por isso o reino de Deus ganha força. Você tem que lutar contra o mal que quer impedir você de estar adorando e servindo a Deus. Agradecendo a Deus. Se fortalecendo na igreja, na comunhão, uns com os outros. E na comunhão com Deus na igreja. Adorando a Deus. Porque quando você vai à igreja, você volta fortalecido. Você volta com a vitória contra o inimigo que não queria que você estivesse lá. Porque lá você vai aprender a palavra do Senhor. De como deve ser a tua vida. E como você tem que dar prioridade ao reino de Deus na tua vida. Primeiramente, se deve buscar o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí, em vez de você se preocupar com as demais coisas primeiro, aí você coloca em segundo lugar o reino de Deus. Se você coloca Deus em segundo lugar, por que Deus vai colocar você como prioridade dele? A palavra de Deus diz isso. Deus honra quem honra ele. Então faça como esse paralítico. Ou haja como Pedro e João. Você que faz o papel de igreja de Jesus. Está na hora de ir à igreja? Vamos orar. Vamos buscar a Deus. Porque nessa caminhada sua para ir à igreja, alguém necessitado, Deus pode colocar lá diante de você, para você exercer exatamente o seu papel de igreja. Alguém precisando de uma palavra, de conforto, de consolo, de uma oração, que possa mudar a vida deles, como Pedro aqui orou pelo paralítico e mudou a vida dele. Você não sabe o que vai acontecer, o que Deus está planejando. Mas o nosso dever é de estar na igreja. É ir à igreja com gratidão, como esse paralítico aqui, após ser curado, entrou na igreja saltando, adorando a Deus, com gratidão no coração. De tão feliz ele se encontrava, por Deus ter concedido essa graça a ele, de ficar curado. E não precisar mais estar se humilhando, pedindo donativo, esmola, para sobreviver. Porque agora ele tinha condições, por si próprio, de trabalhar e viver a vida dele, sem estar sendo humilhado e se sentindo desprezado pelos demais, que assim faziam quando colocavam ele lá para pedir esmola. Ele agora podia entrar livremente na igreja para adorar a Deus. É o papel da igreja. É o papel do cristão. Vamos estar orando por você. Analisa bem essa palavra, com todo critério.
que nos é orientado por Jesus. Analise com todo critério essa palavra. E aprenda a dar prioridade ao reino de Deus. Aprenda a separar aquilo que é importante daquilo que é urgente. É urgente você atender alguém, mas é mais importante você estar adorando a Deus. Aprenda a separar. Aprenda a dizer não para quem vem para te impedir de estar na igreja. Aprenda a dizer não às circunstâncias que surgem para exatamente você não ir na igreja. Mostre para a circunstância que você tem compromisso com Deus. E Deus vai trazer a solução. Agora, se você colocar circunstâncias que impedem você ir na igreja em primeiro lugar, você não vai ter resposta de Deus. Você não vai ter solução de Deus. A graça de Deus vai ser deixada de ser derramada sobre a tua vida. Porque você está demonstrando para Deus que Deus não é tão importante para você como Deus deseja. E é digno de ser adorado e ter o primeiro lugar no teu coração, na tua vida. Louvamos a Deus por essa palavra, por essa narrativa do apóstolo Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do 1 ao 10, que nós lemos nessa madrugada. E nós estamos orando por você, vamos estar orando por você nessa sexta-feira, no amanhecer dessa sexta-feira. Hoje nós temos culto à noite, na Igreja Assembleia de Deus Cristã Shekinah, a partir das 19 horas, ali no bairro Divino Espírito Santo, aqui nessa cidade de Morada Nova. Você que é aqui de Morada Nova, tem a oportunidade de ir na igreja, vá na igreja perto da sua casa. Você que é de qualquer outro lugar que esteja nos ouvindo, procure uma igreja próxima da sua casa. Deixe as coisas que podem ser feitas para depois na sua casa, mas dê prioridade a Deus. Dê prioridade ao reino de Deus. A dona de casa pode dizer assim: mas eu tenho muitas vasilhas para lavar, para limpar. Deixe as vasilhas lá. Elas não vão sumir dali. Agora, aquele momento do culto é único. Você vai no culto, adora a Deus, e quando chegar você lava as suas vasilhas. Você cuida dessas responsabilidades do seu lado da sua casa. Vai buscar solucionar os problemas, vai enfrentar as adversidades. Mas agora você vai enfrentar com a graça de Deus na tua vida, fortalecido pela palavra, pela comunhão que você teve na igreja. Por isso é importante estar na igreja. E você tem que dar prioridade a isso na sua vida. Porque Jesus disse, não é eu que estou dizendo não, foi Jesus que disse: aquele que não deixar pai, mãe, esposa, irmãos, propriedade pelo Evangelho, não é digno de entrar no reino dos céus. Ou o reino de Deus é prioridade na sua vida, ou você não vai alcançá-lo. E você tem que lutar para isso. O reino de Deus é ganhar força. Por quê? Porque você tem que lutar contra aquilo que quer impedir você de estar adorando a Deus e servindo a Deus. Aonde? Na igreja. Porque na igreja que você tem comunhão uns com os outros, que você vai louvar e adorar a Deus. Se for você depender da sua vida cristã, da maneira como você vive em sua casa, quantos minutos na sua casa? Quando você não está na igreja? Quantos minutos na sua casa você separa para Deus? A maioria dos que estão me ouvindo não separa um minuto sequer. Porque não tem tempo lá. Não tem ambiente apropriado. É verdade ou não é? Então você tem que estar na igreja, que a igreja é o ambiente apropriado para você adorar a Deus. Embora você tenha que procurar também na sua casa ter um momento de adoração a Deus.
de comunhão com Deus, de leitura da palavra, para se fortalecer cada vez mais, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que a graça de Deus seja derramada sobre a tua vida nessa sexta-feira. E o Espírito Santo te conceda a capacidade de poder assimilar esta palavra em teu coração. Coloca Deus como prioridade na tua vida e Deus vai te honrar. Oremos a Deus. Eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes, Deus cuja presença não há sombra, nem variações e mudanças. Deus que chama as coisas que não são como se já fosse. Deus das coisas impossíveis, meu Deus e meu Pai. Te rendemos graças por esse dia, Pai, por essa madrugada, por esta palavra que nós a ouvimos e que é direcionada exatamente no propósito do Senhor para nossas vidas, que revela a nós o nosso dever como igreja do Senhor, como seguidores de Jesus. Espírito Santo, desperta a tua igreja para exercer esse papel que foi demonstrado aqui pelo apóstolo Pedro e João, pelas atitudes de Pedro e João em relação àquele paralítico na porta famosa. E também, Pai, pela reação do paralítico após ser curado, e ali saltar e adorar e glorificar o teu nome, e entrar na igreja para adorar e glorificar o teu nome. E assim aconteça, Pai, que a tua igreja seja despertada, que o teu povo seja despertado para esses exemplos de como nós temos que agir diante de ti, Pai. Fortaleça a tua igreja. Em nome de Jesus, Pai. Não deixe que as circunstâncias adversas, os problemas, as lutas, impeça a tua igreja de estar na tua casa, te adorando, te louvando, engrandecendo o teu nome. Porque a igreja é cada um de nós, não são as quatro paredes. Opera na vida dessa pessoa, Pai. Opera na vida desse teu filho, dessa tua filha, que está precisando urgentemente de uma providência do Senhor. Cria meios, circunstâncias, para que essa providência chegue à vida desse teu filho, dessa tua filha, do lar e da família dele, em nome de Jesus. Seja repreendido todo o mal, em nome de Jesus. Toda armadilha, ciladas e laços do inimigo sejam quebrados na autoridade do nome de Jesus contra esse teu filho, essa tua filha, contra cada uma dessas pessoas que estão a receber esta oração, no nome de Jesus, Pai. Opera o milagre que ela precisa. Traz a cura que essa pessoa necessita, no nome de Jesus. Traz a paz interior que esse coração tanto almeja. Meu Deus, leva esse teu filho, essa tua filha, a vencer e a superar todas as circunstâncias adversas que tentam impedir essa pessoa de te servir fielmente. No nome de Jesus, Pai, que a tua graça seja derramada sobre cada um durante todo esse dia dessa sexta-feira. Em nome de Jesus, Pai. Guarda, protege, livra de todo mal. Cada um, meu Pai, no nome de Jesus. Livra dos dados inflamados do maligno, das setas que assolam meu dia, da mortandade que é ordenada ao meu dia por Satanás, dos demônios que Satanás solta, que rastejam o meu dia em busca de suas presas. Guarda, protege, livra cada uma dessas pessoas e famílias de todas essas obras demoníacas. Seja repreendido em nome de Jesus todo principado, toda potestade, toda hoste espiritual da maldade, todo príncipe das trevas desse século. Seja repreendido em nome de Jesus, que tem se levantado contra a tua igreja, que tem elaborado planos para destruir a tua igreja, para impedir a tua igreja de te servir. Confunda esses planos, embaraça esses pensamentos desses homens maus e perversos que se colocaram à disposição de Satanás contra a igreja, contra esse país, contra o bem-estar desse país. Em nome de Jesus seja repreendido
Em nome de Jesus, Pai, estende as tuas mãos dadivosas, poderosas e milagrosas. E abençoa a tua igreja. Protege a tua igreja, o teu povo, os teus filhos. Olha para essas pessoas necessitadas, igual a esse paralítico, esperando uma oportunidade de mudança de vida. Cria, meu Pai, uma circunstância como o Senhor criou, através de Pedro e João, para que esse paralítico fosse curado. Então cria também uma circunstância, um meio, para que a mudança de vida venha acontecer na vida dessa pessoa que está precisando, Pai. Seja qual for a necessidade dela ou dele. No nome de Jesus. Abençoe Israel. Prospera Jerusalém e Israel. Defenda Israel porque tu és o guarda de Israel. Destrói todos esses inimigos que têm se levantado contra Israel. Confunda eles, os planos dele, que nada vem dar certo. Em nome de Jesus. E o Senhor venha abençoar e guardar e proteger aqueles que são teus. Em nome de Jesus. Nós colocamos as nossas vidas em tuas mãos. A nossa casa, a nossa família. Nos guarda, nos protege e nos guia por vereda de justiça, por amor do teu nome, mediante a graça em Cristo Jesus derramada sobre nós durante toda essa sexta-feira, Pai. Guarda-nos e nos protege de homens maus e perversos. Nos abençoa, nos dê um dia de paz, de tranquilidade. Em nome de Jesus. O Senhor seja contigo, amado. O Deus de Jacó te proteja. Deus te abençoe. E até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.